Olá, sejam muito bem-vindas ao programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui nós estamos num ambiente entre mulheres reais com suas histórias de superação reais. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial para falar sobre empreendedorismo, sexualidade e superação. Hoje nós temos aqui Deva Tara Priscila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Estou muito feliz de estar aqui, podendo partilhar a minha história, né? Estou muito feliz. Ai, que bom. A gente que está honrado. E a Deva, ela vem trazer uma história de superação, muita informação e falar sobre sua experiência como terapeuta de relacionamentos e sexualidade, né? Você já tem uma experiência vasta aí na área de mais de 7 anos, né? Conta pra gente como que você começou nessa área. Márcia, é aquela coisa, a gente sempre começa a partir da nossa dor, né? A partir da nossa ferida emocional. Exato. A partir do término do meu casamento, em 2018, casada há 10 anos com o pai dos meus filhos. E ali eu comecei a falar, nossa, eu preciso olhar para essa ferida. Eu já estudava bastante relacionamento para tentando salvar o meu naquele momento. E aí eu comecei a entrar na linha da terapia. Eu já era empresária nessa época. Eu tinha uma empresa de estética, eu tinha uma clínica, eu tinha uma unidade em Itapevi e uma unidade em Osasco. Olha que bacana. E aí eu já trabalhava com mulheres, já trabalhava com essa questão da autoestima, e eu percebia já ali nos meus atendimentos, trabalhava com emagrecimento, o quanto a autoestima, o quanto o nosso inconsciente e a nossa relação afetiva encadeava diretamente nossa vida sexual ali, sabe? A nossa intimidade. E a partir do meu término, do meu relacionamento, eu acabei indo pro Tantra. Comecei ali a trabalhar, aí foi onde eu comecei a olhar de fato os meus abusos sexuais, que eu sofri 3 abusos sexuais durante dos 6 anos aos meus 18 anos. Caramba! Foram 3 pessoas diferentes, 3 situações diferentes, com idades diferentes e de formas, situações diferentes. E ali eu percebi o quanto aquilo ainda tinha impacto da forma que eu me relacionava. Era uma ferida ainda muito latente, isso, né? E muito recalcada também, que eu não tinha olhado. Eu tinha fingido que não tinha acontecido e achava que estava tudo bem. E aí eu pesava 120 quilos, porque eu trazia para o corpo essa ferida emocional de querer me esconder, de não ser vista, de não ser atraente, para não sofrer novamente uma violência sexual nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a ir pro Tantra, literalmente, comecei a passar por terapia, quando eu fui pro Tantra, quando eu comecei a olhar para essas feridas emocionais, eu emagreci 40 quilos. Caramba! Isso que eu trabalhava, eu tinha uma clínica de emagrecimento e assim, era efeito sanfona o tempo todo. Por quê? Porque eu não estava trabalhando a minha real ferida, que era a questão dos abusos. Sim. Eu fazia dieta, eu fazia toda essa questão mais prática, digamos assim, mas eu não olhava de fato para a ferida emocional. E aí, a partir do momento que eu comecei a lidar com o tamanho que é essa sexualidade, o quantas que não é só essa questão da relação, mas tem muita coisa mais embaixo, como Freud já dizia, enfim. E aí eu me apaixonei por isso. E aí em 2018 eu comecei também, já fiz a minha primeira formação também. Aí foi aquele monte de coisa. Eu falo que 2018 foi o grande boom da minha vida, né? Onde teve término de relacionamento, fechamento da empresa, onde eu fiz a grande virada ali. Aí uma das, né? Virou tudo, mudou completamente essa sua vida. Totalmente. Aí eu fui para a linha das terapias, aí comecei a fazer várias formações, as primeiras formações de terapia dentro das linhas. E aí você se achou nessa questão do relacionamento de casal mesmo? Sim, por que eu me identifiquei tanto com essa questão? Porque quando eu comecei a atender, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com mulheres vítimas de abuso, né? Só que quando a gente fala sobre essa questão do abuso, é uma dor muito recalcada, ninguém quer olhar para isso. Sim, é muito difícil de você acessar. Acessar, de você querer falar sobre assunto, você tem vergonha, às vezes você não quer nem aceitar que você passou por aquela questão, você não quer olhar para as feridas que às vezes você tem que... A negligência que às vezes aconteceu naquele momento, enfim, são várias questões mesmo a ser olhadas, às vezes você não quer olhar. Só que isso vai o quê? Vai virar um iceberg, né? E o iceberg que acontece é, às vezes, a questão da relação sexual. Às vezes a pessoa começa a ter uma dificuldade na relação, na forma de se relacionar, não tem libido, começa a ter outras questões que eu percebi o quê? Quando eu mudei o nicho, eu comecei a trabalhar com o relacionamento sexual, com a forma de se relacionar sexual entre o casal, e aí foi
a pessoa chegar e falar assim, tinha casais que começou a falar assim, que 20 anos de casado, depois da nossa sessão, em sessão de terapia, foi falar pro marido que sofreu abuso. E a questão da dificuldade que tinha em se relacionar, o quanto aquilo remetia a ela ao abuso. Assim, aí eu falei assim, nossa, é aqui. É aqui é a casquinha da ferida que eu vou conseguir acessar, de uma certa forma, essas pessoas de uma forma inconsciente. Então ali foi que eu falei assim, acho que aqui as pessoas vão olhar para essa ferida de uma forma mais indireta. Nesses 7 anos de atendimento, você já tem vários casos resolvidos, né? Sim. Algum que tenha te marcado muito? Fala, nossa, eu nunca olhei dessa forma. Um caso que me marcou. Tem vários casos, né? Mas eu acho que, pra mim, ainda, por mais que eu atendo bastante mulheres, mas o que me chama mais atenção é quando um homem me procura para relatar uma questão de abuso. Porque para eles, eles chegam já muito mais, muita vergonha. Eles são muito fechados, né? Muito cobrados pela sociedade. Isso, eles já chegam assim, muito assim, aí quando eles se sentem seguros, falam, nossa, pra você eu posso falar. Então, às vezes, eles vão falar de uma forma que ele nunca falou pra ninguém. Sim. Acho que nem no banheiro, sabe aquela coisa assim? Então, isso pra mim foi muito interessante trabalhar. Uma vez eu atendi um rapaz que ele só conseguia se relacionar com garotas de programa, porque eles tinham sofrido abuso sexual na infância pelo irmão. E aí ele não conseguia ter uma relação, então ele precisava pagar para ter relação com a mulher, uma assim, sabe? E aí ele, assim, vai destravando. E quem indicou ele foi a psicóloga dele, que indicou para mim, para poder trabalhar a questão do corpo, a questão da permissão, do permitir sentir prazer, do que é certo, do que é errado, entender que ele era uma criança naquele momento. Que eu percebo também o que acontece muito é essa questão da criança. Porque a criança em si, ela não tem consciência do que é certo e do que é errado. Dependendo da situação, ela sente prazer, porque dependendo do toque é gostoso. E ela acaba permitindo. Exatamente. Por conta disso. Geralmente é uma pessoa que tem uma certa confiança tanto da família quanto da própria criança. Sim. Então são várias situações mesmo, bem que tem que ir. Falo que é a camadinha da cebola mesmo. Você tem que ir ali com muita empatia, com muito cuidado. Muito tato. No tempo da pessoa. Sim, para acessar cada uma daquelas memórias, né, e tratar aquilo tudo. Sim, porque às vezes ela não tem consciência do que está acontecendo, mas e aí quando é uma chavinha que vira ali e ela se permite. Eu tive um caso também que foi muito assim desafiador. Por quê? Porque o primeiro orgasmo que a mulher teve foi durante um processo de abuso. Então, toda vez que ela acessava o orgasmo, ela acessava a culpa. Sim, porque aí como que você linka isso tudo, né? E entende que não foi culpa sua. Exatamente, porque é um corpo complicado. Fisiológico. Sim. Porque, assim, existe... que nem eu tava ouvindo esses dias falando que o corpo lubrifica. Se lubrificou é porque tá gostando. Não, é porque é uma questão fisiológica. Sim. Não é uma questão porque eu permiti... que nem eu já ouvi, assim, é aquela hora da gente respirar, né? Mas eu já atendi abusadores, no sentido... mas eu pensei que ela estava gostando, sabe? Mas a gente tem uma outra questão, que é o estado de choque. Quer dizer, a criança ou a pessoa que está passando pelo estado de abuso ali, ela simplesmente congela. E não é que ela está gostando, é porque ela desliga, meio dá um cheque, assim, para ela poder desassociar do que está acontecendo. Então, assim, são mecanismos de defesa. O corpo responde de uma forma que nem sempre é que ela está conscientemente aceitando ou gostando ou permitindo. Exatamente. E muitas vezes esse abusador não vê isso como abuso por conta disso? Ele acha que tá gostando, aquelas crenças de macho, daquela coisa, ela provocou porque ela tava de saia curta, enfim, aquelas desculpas que não vale nem a pena começar a falar aqui, mas é aquela falta de informação, de uma certa forma, não digo nem falta de informação, mas é aquele reflexo cultural. Sim. Daquelas questões de tipo, o do machismo, que né? já se carrega muitos e muitos anos, né? Isso. Entendi. E nesse início da sua jornada, quais foram as suas dificuldades maiores? Porque foi uma
reviravolta. Foi uma separação, uma ressignificação da sua vida e um novo começo. Olha, o desafio maior para mim foi eu ser comparada com garota... Nada contra garotas de programas, eu acho que inclusive elas são bem... Eu super admiro a coragem, enfim, que vocês são... Até brinco, se eu até falei essa semana, se eu fizesse, eu até ganharia muito bem, obrigada. Mas me ver ser comparada com... Inclusive, teve uma situação que uma vez... Assim, eu sempre como eu trabalho com o toque genital também, durante a massagem tântrica, então eu sempre estou fazendo também exames periódicos com relação a ISTs e tal. E quando eu fui fazer um exame específico, o rapaz perguntou, quanto tempo que você é profissional do sexo? E eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, eu brigo tanto pra falar que eu não sou profissional do sexo, né? Que eu não sou garota de programa, enfim. E no final você é uma profissional do sexo. Eu falei, nossa, então assim, ter que fazer essa cultura, explicar o que é o meu trabalho, o que não é o meu trabalho. Eu fiquei um pouco assustada quando eu me vi... de certa forma, sendo igual, de uma certa forma, e hoje eu já não ligo mais. Mas é um preconceito. É um preconceito, falta de conhecimento e falar sobre sexo ainda é muito desafiador, né? Porque tá lidando aí com crenças religiosas, com sombras, com desejos ocultos, enfim, então ainda é um grande tabu ainda. E tem ainda muita gente que não consegue se abrir por conta desses tabus, né? Nossa, muito! E às vezes eu fico assim, chocada. Às vezes a pessoa me procura pra falar sobre assunto, e aí falar sobre sexo, e ainda fica rodeando. Às vezes eu faço pergunta, mas e aí, como que é a sua relação, né? Como que você gosta, como não gosta? Como que é pra você? É bom. Tá. Mas o que é o é bom? O que é bom, exatamente. Ainda falta repertório. Sim. Falta ainda a pessoa ter liberdade. Lógico, cada um no seu quadrado, digamos assim, mas ainda falta você conseguir falar sobre os seus desejos de verdade, sem medo de julgamento. Eu sempre falo, nossa, aqui é um lugar seguro para você falar, né, para você poder exercitar a fala, para você inclusive depois falar com o seu parceiro, com a sua parceira, para você falar o que você gosta, o que você não gosta. Eu acho que é um pouco diferente os nossos tipos de atendimento. Você é uma terapeuta de relacionamentos. Eu sou psicanalista. Quando a pessoa chega para mim, custa também para ela falar quais são os problemas dela. E muitas vezes ela não sabe. Mas até você montar todo aquele local seguro para que ela se sinta bem, para poder abrir todas aquelas questões dela, é difícil também, né? Sim. Isso também acho que acontece mais ainda com você, né? Sim, com certeza. Bacana. E nesse seu recomeço, por que você foi para essa linha de terapia? Só por conta da sua autocura? Olha, por que eu fui para essa linha de terapia? Olha, foi muito assim nessa questão mesmo dessa virada de chave, tanto do emagrecimento, tanto da aceitação do meu corpo, aceitar as minhas dificuldades, a minha questão sexual mesmo, como as minhas frustrações, os meus bloqueios, e também ver o quanto... Eu lembro num Sagrado Feminino que eu participei, que é um círculo, né, uma vivência, enfim, que eu acho que a gente estava mais ou menos em umas 40 mulheres, mais ou menos, né? E dessas 40 mulheres, eu acho que umas 30 falaram mais ou menos dessa questão do abuso, né? E aí eu comecei a perceber o quanto... E dessas 40, 30 falou e 10 não falaram, e eu não falei também. Eu fiquei pensando, e aí eu comecei a ter, depois do Tantra, depois de ter mais contato, infelizmente, o quanto é mais comum do que deveria ser essa questão da violência sexual. Pois é. Do quanto a gente ainda sofre calada com relação a isso. E às vezes, até eu já ouvi também muito, mas aí teve penetração, foi abusada, mas o que aconteceu? Não é o que aconteceu, é como que ela se sentiu. Exatamente. Às vezes pode ter sido assim, uma roçada no metrô, no ônibus, uma passada de mão. Não importa o que aconteceu, é como essa pessoa, como que ela você psicanalista, como que você sentiu, como aquilo reverberou no seu campo, no seu sistema, como que
que você internalizou aquele processo. E às vezes acontece até mesmo que tem um termo específico, agora eu esqueci, que é quando você tem relação com o seu próprio marido quando você não quer, que é abuso com... Ixi, esqueci o nome da palavra, mas tem um termo específico. Sim. Quando você quer, quando você acaba fazendo sexo com o seu marido, mas você não quer. E aquilo também é um abuso, literalmente. O seu corpo também ele reconhece aquilo como um abuso, como uma violência. E a questão do abuso é muito importante falar, porque o abuso sexual nem sempre é apenas a penetração. Exatamente. O abuso sexual pode ser exposição a filmes, a fotos, a revistas, a falas, a provocações, a toques. O abuso ele vai muito além do que apenas o ato em si, o coito, né? Exatamente. Ele é muito além disso. E eu me lembro há muitos anos atrás, quando uma terapeuta falou que a minha filha estava sendo abusada pelo pai. E eu fiquei extremamente chocada, meu ex-marido, porque eu falava, não, ele é um bom pai, ele nunca faria isso. E aí que eu vim entender que o abuso sexual era deixar ali o baralhozinho sexual para as crianças brincarem, era andar pelado, era tomar banho junto, passar a mão e dar risada. Então, a gente não entende que o abuso sexual é muito além disso, né? Exatamente. E muitas vezes uma cultura também leva isso de uma outra forma. Então, a família dele, eles eram alemães, e para eles eu entendia, eu era muito menina, entendia que para eles era normal aquilo. Então, eu ser assediada pelo meu sogro era normal. E não é. Só depois que a gente vai entender que não, né? Mas isso vem te deixar marcas muito profundas, né? Sim. E na questão do seu abuso, como aconteceu tudo, você buscou fazer disso, ressignificar essa dor e ajudar outras pessoas. Sem dúvida alguma, assim, eu percebo assim como que as coisas vão se linkando, né? E nessas minhas formações, algo que eu percebi muito forte, pegando um gancho do que você trouxe, que foi quando eu tive meu último relacionamento, enfim, ele passou por uma situação de abuso, onde ele foi denunciado, e enfim, que não vem ao caso também, mas ali eu me vi numa situação, cara, de como é importante denunciar. Muito. Né? E eu fiquei muito nesse lugar de, cara, a responsabilidade que a gente, não, além de a gente ter que trabalhar nossas feridas emocionais, a gente tem que também denunciar. E foi aí que eu entrei num movimento, inclusive com a Silvia Cursino, com a ONG Mulher... Ai, fugiu o nome agora, eu vou lembrar. Que é Justiceiras. As Justiceiras. As Justiceiras, que elas me acolheram, assim, elas dão todo a parte desde jurídica, emocional, tal, para eu ter forças para ir para denunciar. Eu não cheguei a não denunciar. Por quê? Porque foi quando eu sofri um acidente, na mesma semana que eu sofri o acidente da queimadura. Mas eu percebi ali a importância, porque quando a gente trabalha com a terapia, nas minhas formações, tal, a gente trabalha muito a questão emocional, trabalhar a ferida, mas eu nunca ouvi, ou nas minhas formações, da importância do denunciar. Sim. Né? E aí comecei a me abrir para isso. Cara, mas é muito importante. E olha como que o sistema é louco, né? Esse final de ano, inclusive, em casa, em questões, né? Porque sempre não, mas geralmente costuma ser pessoas próximas. Sim. Né? E essa questão... E que tem um fácil acesso, né? Exatamente. E isso estourou na família. A pessoa que foi um dos meus abusadores, do qual eu ainda tinha contato, ainda tinha aquela coisa por causa que é uma pessoa da família, isso veio à tona. E aí que tá o X. Ele não abusou só de mim, ele abusou de outras pessoas da família também. Meu Deus. E aí veio à tona agora no final de ano. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Então, assim, mas é aquilo que a gente estava falando também. O quanto a gente está... como posso falar? O quanto a gente tem que estar maduro emocionalmente para dar conta das coisas. Porque são caixinhas que vão lidar com outras pessoas, com outras famílias. Que nem você falou, foi o seu marido. Sim. E ele, como você falou, mas ele é um bom pai. E aí, como separar essas personas dessa pessoa? Como trabalhar essa questão cultural
Porque atrás, que nem como diz na cabana do filme, atrás de um abusador, o Reich fala muito isso, atrás de um abusador tem um abusado. Sim. Né? Olhar pra história. E eu não tô falando, não tô romantizando, nem defendendo, mas é também tratar. Identificar, né? Saber como identificar como também. Identificar. Essa pessoa não dá para ela viver de uma certa forma em sociedade. Ela precisa, sim, de um tratamento, ela precisa de um olhar para aquela doença que ela tem. Sim. Existe um movimento, há pouco tempo atrás, que saiu até na televisão, de acolhimento e tratamento para abusadores. Uhum. Inclusive foi muito mal falado, né? Porque estavam exatamente falando isso, que estavam romantizando e tentando defender os abusadores. E não é exatamente isso. Pelo contrário, eu acho que... querendo tratar. É um doente que precisa de tratamento e precisa desse apoio. Se ele não tiver... se ele não entender que ele está fazendo algo de errado e se tratar, ele não consegue parar com isso também. Acho que isso que é o mais importante. Porque se você não para, ele continua. Porque ele também entra num lugar de... É normal, é comum, ninguém vai me parar. Exatamente. Esse seu abusador era da família. Com certeza. E como que foi esse convívio por muitos anos e você ter que segurar, reprimir tudo aquilo que você sentia? E pais, mães, pelo amor de Deus, não façam isso. Vai lá, filha, dá um beijinho no seu tio. Vai lá, dá um abraço. Não façam isso. Isso é uma das piores coisas. Exatamente. Isso é uma questão assim... a minha filha mesmo chega para minha neta e fala, vai lá, dá um beijo na sua avó. Eu falo, não precisa. Se ela não quer, não obriga. Porque senão você força a criança também e muitas vezes você não sabe o que está acontecendo. E ela precisa saber se expressar. Sim. Outro dia eu ouvi uma coisa muito engraçada que eu parei para pensar. Não é que a sua filha é mal educada. É que ela tem personalidade para se expressar. Exatamente. Então a gente precisa também saber enxergar essa questão. E falando que você falou, foi muito difícil para mim durante muitos anos. Durante muitos anos eu recalquei, eu realmente fingi que não aconteceu. E aí foi meu corpo. Não tem outra saída. Exatamente. Só que meu corpo foi repetindo. Foi assim, compulsões alimentares, né? Assim, ansiedade, vários distúrbios foi acontecendo. Meu inconsciente, o inconsciente fica ali. Até que quando eu comecei a ter consciência e tratar, aí sim, quando eu via, me dava gatilho. Uhum. Eu comecei a ter ferida no corpo. Eu tinha umas feridas, umas coceiras. Por quê? Porque, enfim, entre várias terapias que eu fiz, uma das terapias que eu fiz foi de uma regressão para poder trabalhar a compulsão alimentar. Olha como o nosso consciente é louco. Caramba. E aí, nessa regressão, eu acessei o quê? O abuso. Que, na verdade, a minha compulsão era devido à questão do meu abuso. Uma autodefesa, sistema de autodefesa. E aí, nessa regressão, eu fui o quê? Eu fui pro banheiro me lavar. Uhum. A cena, a memória que vinha era eu no banheiro com aquelas bucha vegetal. Eu me esfregava e chorava, eu me esfregava. Era a memória que eu tinha. Então, toda vez que eu tive uma sensação, me pipocava inteira. Uhum. E aí, aquilo foi até que uma hora eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu não vou mais na casa da tia. Sabe, eu não posso mais, não faz mais sentido. Olha, não vou viajar. Não, vai você. Né? Demorou muito. Ah, porque você é chata. Ah, porque você não sei o que lá, porque você se acha. Não, é porque eu aprendi a me respeitar. Não faz mais sentido pra mim. Sim. Me violentar dessa forma, exatamente, né? Então, e aí você vai aprendendo, como você falou, falar os seus nãos. Uhum. E ver o quanto é importante pra você. Tá. E aí você teve uma questão há pouco tempo de um acidente que foi bem grave, né? Foi. Como é que foi isso? Foi, então, aquilo que eu tava falando, foi na semana que eu tava mexendo com isso, que eu tava mexendo com essa questão do abuso, que eu tava denunciando, que eu fui denunciar. E aí não foi só, meu tio foi o... que eu tinha mãe que eu era mais nova, né? Foi a partir dos 6 anos de idade. Mas eu também fui abusada pelo meu pai de santo na época. Né, da minha religião e tal. Então, também estava indo a denunciar ele e também o cunhado do meu pai, né, que era do segundo relacionamento dele. E aí, nisso, acho que eu estava muito emocionada, mexendo com muita coisa. Daí teve um acidente onde teve uma combustão de álcool na minha cozinha, onde eu tive 30% do meu corpo queimado. Caramba. Foi uma explosão de álcool mesmo. Eu tava fazendo spray de ambiente, aromaterapia, daquelas de você deixar o ambiente gostosinho. Uhum. E aí acabei com álcool de cereal, eu me distraí, tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Uhum. E acabei tendo, onde ficou aí, fiquei internada. Foram 33 dias de UTI, passei por 4 cirurgias.
E foi Uau. muito desafiador esse movimento todo. E para mim o mais desafiador ainda, além de toda essa questão física mesmo, de ter que lidar com tudo isso, foi a perca dos meus filhos, que nesse movimento todo eu acabei perdendo a guarda das crianças. O pai está com as crianças até hoje. Já vai fazer o quê? Uns 8 meses do acidente agora. E também esse movimento de retomada. Agora, de tipo assim, vou retomar para a vida, retomar meus projetos, né? Porque agora é hora de, tá, e agora? Aconteceu tudo isso, e o que eu vou fazer? Vou retomar o processo? Ainda tive que ouvir da minha mãe ainda na época, tá vendo? Isso aí é Deus castigando, tá vendo? Não é para você mexer com isso, tá vendo? Que não sei o quê. É. E nesse momento, com toda essa parada, porque foi uma parada obrigatória, né? Como que ficou seus pensamentos, suas dores? Porque você teve que encaixotar todas essas dores, criar uma coragem que você não teve durante a vida toda, para poder entrar com um processo reconhecendo a sua posição de vítima. Sim. E de repente você foi parada. Sim. E como que foi retomar isso tudo? Eu acho que é esse o lugar de retomada que me deixa mais forte, no sentido, tá vendo? Como se eu tivesse aí quando veio o podcast. Aí eu falei assim, não, eu preciso colocar a minha voz no mundo. Eu não posso simplesmente fingir que não aconteceu. O que eu vou fazer? Qual caminho que eu vou? Né? E aí voltei a estudar. Iniciei a formação de sexólogo, que falei pra você. E voltei pra faculdade agora. E aí eu descobri nessa formação, que até então, que isso é muito importante de falar, inclusive, que se você foi abusada na infância, você tem o direito de ir atrás a partir dos seus 18 anos, começa a contar. Você não conta no dia que você foi abusada, porque não vai dar nada porque você tinha 6 anos de idade. Não, mas começa a contar 20 anos depois, a partir do momento que você tem consciência. 18 anos. Então ainda estou em tempo. Então, ainda tenho tempo para mexer com isso. Então eu falei, ok, Sim. ainda irei mexer, só cada coisa no seu tempo. Sim. E aí eu percebi assim que, cara, ainda tem uma justiça ainda atrás disso, sabe? Eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu preciso estar emocionalmente bem para poder continuar com isso. E aí por isso a importância do MCCM, né? Das mulheres, do apoio, de ter essa estrutura, porque muitas vezes, infelizmente ou felizmente, não vai ser às vezes a sua família que vai te apoiar. Exatamente. E não porque eles não querem, desculpa te cortar, mas às vezes por falta de estrutura emocional. Muitas vezes por falta de conhecimento também. O que acontece, que eu vejo muito dentro do MCCM, muitas mulheres que não sabiam que sofriam abuso. Também. Como eu falei, que eu não sabia. Eu achava que é porque o pai dele era alemão, então é da cultura deles. Eu era muito menina, eu achava que era por conta disso. Eles são assim, e se eu falar alguma coisa, meu marido briga comigo. Então, muitas vezes, a gente não tem conhecimento do que é um abuso. E não só um abuso sexual. Um abuso emocional, um abuso financeiro. Existem diversos tipos de abuso que a gente sofre que a gente não conhece. Sim. Então, quando nós iniciamos o trabalho com o MCCM, foi para fortalecer essa rede de apoio, para que as pessoas entendam o que elas estão passando e saibam o que tomar de decisão. Porque não é aquele negócio assim, não, isso daí que você passou foi um abuso, vai lá e denuncia. Não é assim. Sim. A pessoa tem que estar naquele seu momento e saber o que ela pode ou não fazer. Sim. E ter o seu apoio. E o que ela dá conta daquele momento. Sim, porque o emocional mexe muito e não importa quantos anos se passem, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Porque não importa quanto tempo se passou, mas quando você mexe, é como se você voltasse para aquele lugar. Sim. Né? Como se você voltasse lá atrás, para aquela idade emocional. Porque a ferida, você não tem tempo e espaço, né? O nosso inconsciente, ele te leva. E é isso que a gente precisa ter consciência, que é o quê? Quem tá tomando o movimento hoje é o adulto, maduro, consciente, que a gente sai desse lugar de vítima, né? A gente sai desse lugar de criança e passa, não, hoje eu sou adulta, hoje eu consigo dar estrutura emocional para a minha criança. Exatamente. A gente sai desse lugar de, não, eu preciso ser...
ser cuidada. Não, hoje eu sou adulta, eu posso cuidar de mim. Dessa responsabilidade. E aí, fazendo um resumo dessa tua história toda, você pegou todas aquelas suas dores, os seus traumas, que quando você resolveu ressignificar, modificar e entender e interpretar o que estava acontecendo, houve uma parada brusca que foi o seu acidente. Sim. E aí você recomeçou novamente sua vida. Hoje eu sei que você tem um podcast que ajuda muitas pessoas, faz os seus atendimentos como terapeuta de relacionamento. O podcast é o Teia Cósmica, é isso? Teia Cósmica, é isso mesmo. Já faz o jabá, já passa aí a página direitinho. Teia Cósmica é um projeto que veio assim muito... É um projeto antigo também, que veio nesse lugar de apoiar mulheres empreendedoras e tal. E eu falei assim, cara, eu preciso continuar esse projeto no sentido de tecer essa grande teia. A gente precisa se ajudar. Aí, óbvio, acabou indo para os homens também, homens que têm essa consciência, né, de que não são machistas, enfim. Mas trazer histórias que juntos a gente pode ser mais forte. Né? Que não tem essa questão de homem, mulher, feminino, masculino. Existe toda essa questão, mas que juntos a gente consegue se ajudar muito mais que a gente só se separar. Entrar nesse lugar de competição. E o Teia Cósmica é um podcast onde a gente fala sobre relacionamento e sexualidade, o quanto o relacionamento é a forma que você se relaciona, impacta na sua vida diretamente ou indiretamente, enfim. Fala sobre espiritualidade, no caso a sua fé, quais são as suas bases, quais são os seus valores que te sustentam nas horas difíceis, nas horas boas também. E o empreendedorismo, que seria quais são a sua forma de se posicionar no mundo, seus trabalhos. Então, eu sempre levo pessoas que têm uma missão de vida também, que de uma certa forma, direta ou indiretamente, impactam a vida das pessoas também. Então, assim, tá sendo uma jornada muito gostosa. Eu falo que o podcast, nessa segunda fase de retomada, foi, assim, o que me deu um suporte emocional mesmo pra sair da caverna, sabe? Aquela coisa de sair daquele lugar. Foi fundamental pra mim, assim, tipo, poder falar das minhas experiências, dar espaço para as pessoas contarem as suas histórias. Também que é muito gostoso também ouvir histórias das pessoas, né? Maravilhoso. É o que a gente mais faz aqui, né? Eu trago pessoas reais, com histórias reais, para que a gente entenda que aquilo que a gente está passando nem sempre é só nosso. Outras pessoas também passam, outras pessoas também sentem, e a gente se espelha nelas, a gente se motiva, se inspira, porque se ela também está conseguindo, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso. E é muito disso. E eu sei que você tem uma história muito, muito grande, muito grandiosa, muito linda, e que você é sempre autoastral, está sempre sorrindo, sempre muito animada, e isso é muito bacana, né? O que você tem de mensagem para deixar para as nossas telespectadoras hoje? Olha, eu colocaria sem forma de dúvida, assim, confiar no processo, independente, por mais doloroso que seja, ter paciência, porque essa questão do feliz, do estar sempre alegre, que fala que tem essa felicidade tóxica, né? A gente tem que dar tempo ao tempo que passa e buscar sempre ajuda, apoio, não tenha vergonha de pedir ajuda, não espere ajuda de uma pessoa específica, se aquela ajuda daquela pessoa específica não vier, busque outra, não tenha vergonha, porque às vezes a pessoa que você mais espera às vezes ela não tem recurso para te dar, seja emocional, seja, sei lá, qual que seja o que você precisa, mas não tenha vergonha de procurar um CAPS se você precisar de ajuda, que a gente precisa, assim, de buscar um grupo de apoio. Hoje tem várias formas de fazer terapia, a terapia é fundamental, que nem eu falei, eu sempre gosto muito de falar sobre acabei de falar da ONG, das mulheres... Das justiceiras. Eu gosto muito das justiceiras porque elas são... se você... Mulher que está vítima de violência também, violência doméstica, enfim, você consegue acionar e elas te dão todo o apoio muito rápido. Então, assim, busque apoio, busque conversar, porque é a diferença que faz a diferença quando a gente sai do nosso casulo e consegue pedir ajuda. Exato. Uma coisa muito importante que você colocou, que eu quero ressaltar aqui, é a participação do homem, né? Nós temos um programa de mulheres, feito por mulheres, para mulheres, mas não é um movimento feminista. Sim. E ninguém vive sozinho, com respeito a todas
as formas, né? Com todas as escolhas. Um homem faz muita diferença na vida de uma mulher, sim, desde que seja uma pessoa adequada. Independente se for homem ou mulher, uma pessoa adequada. Eu tive um primeiro relacionamento extremamente tóxico, agressor. E o meu segundo relacionamento, eu tô casada já há 21 anos, agora em março faz 21 anos. E ele é a minha cara metade, né? Aliás, ele não é minha cara metade não, né? Porque nós somos completas, nós não precisamos de complemento. Ele me transborda. Sim. Então ele faz, é o meu partner mesmo e é a minha maior rede de apoio. Exatamente. Mas assim, é uma pessoa, independente de ser homem, de ser mulher, é uma pessoa que faz a diferença dentre outras pessoas. Então, mulheres, não é porque você teve um relacionamento tóxico ou abusivo que você nunca mais vai ser feliz na vida. Exatamente. Não é porque você teve um relacionamento ruim que todos os homens do mundo vão ser ruins. Não é por aí. Você precisa primeiro se conhecer, se gostar e se cuidar para que você consiga identificar pessoas que vão agregar na tua vida. Então não tenha medo. E busque terapia. Passou por um relacionamento de violência, ou que não foi, que deixou feridas, um narcisista, enfim, qual foi a sua experiência? Busque se trabalhar, se olhar primeiro antes de se colocar numa outra relação. Porque esse tempo de latência é fundamental para você saber fazer novas escolhas, uma escolha mais saudável também. Então, sair dessa cobrança de tem que... Lógico, se tiver um cara legal, ou mulher, enfim, vai ser muito bom, mas saiba trabalhar suas... também tudo bem, exatamente, né? Sair desse lugar de, tipo, tenho que ter alguém. Sim. Mas o importante é você estar bem com você mesmo, com as suas histórias. É exatamente isso que eu falei. Você tem que se bastar. Exatamente. Se vier alguém, que agregue. Exatamente. Não fica esperando, né, a tampa da panela. Você já é completa, já é perfeita. Exatamente. Deva, muito prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Gratidão, assim. Eu fico muito feliz, muito honrada de você estar aqui, porque eu sei a sua história de luta e o quanto você é querida, viu? Então, muito obrigada. E se quiser falar o seu arroba, já fala pro pessoal, já deixa aí. É isso, gente. Me segue no Instagram lá, devatar_estrela e teiacosmica.podcast. Então acompanha a gente tanto no YouTube, também no Teia Cósmica, tanto no Instagram. E venha conhecer o trabalho aqui, tenho certeza que vai ser um prazer te acolher, independente de qual seja o momento da sua vida. Gratidão, viu? Obrigada, Márcia. E esse é mais um programa do MCCM, onde a gente traz histórias de mulheres reais que superaram as suas dificuldades e transformaram as suas dores em amor e em serviço. Gratidão a todos que estão aqui. Sigam a gente, @rede.mccm, @TV das Artes, e vão lá seguir a gente, dá seu joinha, participa e vem aí novos programas com muita gente importante, tá bom? Muito obrigada, gratidão.